Você sabia que é possível viver com a renda de aluguéis sem ter que comprar um imóvel, sem se preocupar com inquilino, reforma ou mesmo IPTU? Bom, isso é possível graças aos fundos imobiliários. Esses investimentos são muito mais acessíveis e melhores que os imóveis tradicionais. Bom, o fato é que o brasileiro adora investir em imóveis. Comprar imóveis ainda é um reflexo da época inflacionária que a gente viveu aqui no Brasil, nos anos 80 e também no início dos anos 90. Naquela época, os imóveis eram um sinônimo de preservação e aumento de capital. E até nos dias de hoje, eles continuam um caminho muito procurado pelos investidores. Mas o investimento tradicional em imóveis pode não ser o melhor caminho para todas as pessoas, principalmente para os pequenos investidores ou para aqueles sem muita experiência, já que a construção ou compra e venda de imóveis é um mercado cada vez mais especializado. O primeiro problema de comprar um imóvel físico é o alto investimento inicial. Não importa se você pretende construir, comprar na planta ou adquirir um imóvel pronto, o valor de um imóvel costuma ser alto e pode levar anos até que ele se transforme de fato em uma fonte de renda para você. Outro problema enfrentado por donos de imóveis é arranjar um bom locatário ou um comprador para o imóvel. Sem falar de toda a burocracia para registrar e transferir o imóvel, os impostos envolvidos e custos com reparos. Se você deseja ganhar com a compra e venda de imóveis ou receber uma renda de aluguel, os fundos imobiliários podem resolver todos esses problemas. Através dos fundos imobiliários, você não precisa de muito para ganhar dinheiro com imóveis e muitos brasileiros já perceberam que eles são a maneira mais simples e barata de aplicar no setor imobiliário. Por isso, nesse vídeo você vai saber tudo o que precisa para começar a investir em fundos imobiliários. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Eu me chamo André Fogaça, eu sou sócio fundador do Gui Invest, uma plataforma digital que ajuda pessoas de todas as idades e classes sociais a investirem e conquistarem uma vida mais livre, plena e feliz. E antes de começar, eu peço para que você já deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Dessa forma, você me ajuda a distribuir esse conteúdo, esse material para mais e mais pessoas. Também aproveita e comenta aqui embaixo se você investe em imóveis ou conhece alguém, seja o seu pai, mãe, avós, tios e talvez tias que consideram esse o melhor investimento. Para começar, fundos imobiliários são fundos de investimento que investem em ativos imobiliários. Eles são uma espécie de condomínio de investidores que reúnem os seus recursos para aplicar em conjunto no mercado de imóveis. O gestor é o responsável por tomar as decisões de onde e quando investir. E além de prédios, shoppings e galpões, o fundo imobiliário também pode ter outros investimentos relacionados ao mercado imobiliário, como letras de crédito imobiliário, certificados de recebíveis imobiliários e até mesmo cotas de outros fundos imobiliários. Os ganhos obtidos com essas operações são divididos entre os participantes na proporção em que cada um aplicou seu dinheiro. Uma grande vantagem dos fundos imobiliários é justamente essa, a distribuição de dividendos, que é uma espécie de aluguel que o investidor ganha mensalmente. Então, quando você investe em um fundo imobiliário, você está se tornando cotista e tem o direito à parte dos lucros que o fundo ganha com os aluguéis dos imóveis. Mesmo se tornando uma espécie de dono dos empreendimentos, o cotista ele não exerce nenhum direito real sobre os empreendimentos e nem responde por obrigações relacionadas a eles. Isso é tarefa da instituição financeira responsável pelo funcionamento, pela manutenção do fundo. Se você já ouviu falar um pouco sobre fundos imobiliários, pode ter escutado o termo fundos de tijolos e fundos de papel. Isso é uma classificação dos fundos de acordo com o tipo de ativos que eles investem. Os fundos de tijolos, eles investem em ativos reais, em imóveis físicos como shopping centers, escritórios, prédios industriais, galpões logísticos, hotéis, hospitais, condomínios residenciais. São esses que costumam ganhar dinheiro com aluguéis. Já os fundos de papel, eles não investem em imóveis em si, mas sim em títulos relacionados ao mercado imobiliário, por isso o nome papel. Existem também os fundos híbridos, que podem investir tanto em títulos quanto em imóveis diretamente. Mas como é possível ganhar dinheiro com os fundos imobiliários? Bom, isso acontece de duas formas, por meio da valorização das cotas ou pela distribuição dos rendimentos. Como é um investimento de renda variável, o preço da cota de um fundo imobiliário pode se valorizar ou desvalorizar com o tempo, influenciado tanto pelo mercado ou pelo valor patrimonial do fundo. Então, uma das formas de lucrar é vendendo as cotas por um preço maior do que você comprou,
como acontece no caso das ações. Mas a forma mais conhecida de retorno dos fundos imobiliários é a distribuição de rendimentos. Olha só, por lei, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir parte do rendimento aos seus cotistas, de forma proporcional à quantidade de cotas de cada um. Isso deve acontecer no mínimo a cada 6 meses, mas a maioria dos fundos faz essa distribuição mensalmente. Esses rendimentos costumam ser superiores a indicadores de referência do mercado, como a taxa do CDI, por exemplo. Mas lembre-se que esse rendimento não é garantido. A gente está falando de renda variável e de um mercado que pode ser atingido por crises. Até mesmo a desocupação de um dos imóveis pode impactar no seu rendimento. E se você quiser ter uma ideia de como está a rentabilidade dos fundos imobiliários, uma boa referência é o IFIX, que é o índice que indica o desempenho médio dos fundos mais negociados na Bolsa de Valores brasileira. Agora que você já sabe o que são os fundos imobiliários, chegou a hora de saber por que investir neles. Primeiro, é importante dizer que os fundos imobiliários são investimentos interessantes para diversas estratégias e perfis de investidor. Por causa dessa flexibilidade, costuma estar presente na carteira de muitos investidores. E outra coisa muito atrativa é o investimento inicial baixo. Os fundos imobiliários permitem o acesso ao mercado imobiliário mesmo com pouco dinheiro. É possível encontrar cotas de fundos imobiliários a partir de R$ 100 na Bolsa de Valores. Agora, se você for comprar um imóvel diretamente, ele pode facilmente chegar a centenas de milhares de reais. Mesmo investidores iniciantes e com um patrimônio menor podem ter acesso a imóveis de alto padrão por meio dos fundos imobiliários, como, por exemplo, shopping centers, edifícios empresariais, hotéis, colégios, faculdades, hospitais e indústrias. O investimento em fundos imobiliários permite ao investidor diversificar sua carteira em diferentes ativos imobiliários com apenas uma operação. Afinal, um único fundo pode ter uma grande diversidade de imóveis, inquilinos e títulos na carteira. Outra vantagem dos fundos imobiliários, principalmente em relação ao investimento em imóveis físicos, é que com os fundos imobiliários têm as suas cotas negociadas na Bolsa de Valores, então é possível comprar e vender cotas durante o pregão. Isso faz com que os fundos imobiliários sejam muito mais líquidos do que o investimento direto em imóveis. O investimento em fundos imobiliários, assim como o investimento direto em imóveis, é uma das maneiras de proteger o seu dinheiro da inflação. Isso acontece porque os valores dos aluguéis são corrigidos por um índice de preços, o IGPM. Os fundos imobiliários contam com gestores qualificados para tomar todas as decisões e definir a alocação de carteira do fundo de acordo com a sua estratégia. Essa é uma grande vantagem para aqueles que não têm experiência no mercado imobiliário. E diferente de investir diretamente em imóveis, com os fundos imobiliários o investidor não precisa se preocupar com certidões, escrituras ou pagamento de impostos relacionados ao setor imobiliário. Também não é ele o responsável pelo contrato com o inquilino, pela manutenção, conservação e reparo dos imóveis. Toda a burocracia é resolvida pelos profissionais nos fundos imobiliários. Mas como qualquer investimento, o fundo imobiliário também possui desvantagens que podem torná-lo menos atrativo para algumas pessoas. A primeira desvantagem é a dependência da gestão. Se para uns a gestão de um profissional especializado é uma vantagem, para investidores que já conhecem o mercado, não ter a possibilidade de interferir nas decisões ou escolher os ativos negociados de acordo com seus próprios critérios é uma coisa ruim. Os fundos de investimento, em geral, possuem custos que outros investimentos não costumam ter, como a taxa de administração, que costuma variar entre 1% e 3% do valor total investido. Pode ter ainda a taxa de performance, que é calculada com base no desempenho do fundo e cobrada toda vez que o retorno for superior ao de um indicador de referência. Mesmo que um fundo tenha diferentes imóveis e títulos em sua carteira, todos estão atrelados a um único setor, que é o setor imobiliário. Assim, caso uma crise afete o setor, todos os rendimentos tendem a cair. Por isso, mesmo sendo considerado um setor mais sólido, é importante o investidor ter uma boa alocação de ativos em sua carteira, diversificando em outros ativos e setores. Agora que você entendeu os principais pontos sobre os fundos de investimento imobiliários, chegou a hora de descobrir como escolher os melhores para você investir. Primeiro fator que você deve considerar é a carteira do fundo. O desempenho de um fundo imobiliário ele vai depender dos ativos da sua carteira. Ao saber o tipo de empreendimentos, imóveis ou papéis que pertencem ao fundo, você vai poder ter uma perspectiva do futuro do investimento, já que os bons imóveis tendem a ser alugados ou vendidos com maior facilidade. Outro ponto importante no mercado imobiliário é a localização. Além de conhecer o tipo de empreendimento, procure saber onde ele está localizado. Eles ficam em cidades grandes ou pequenas?
estão em regiões centrais ou periféricas. Mesmo as melhores construções, se não estiverem bem localizadas, podem fracassar. Por isso, avalie qual é o potencial de valorização dos imóveis no futuro e facilidade para poder alugá-los. Quando nós falamos em imóveis, os inquilinos são fundamentais, afinal são eles que vão pagar ou não o aluguel e assegurar também os rendimentos do fundo. Por isso, procure descobrir um pouco mais sobre o histórico de locação dos imóveis da carteira do fundo. Nós sabemos que a rentabilidade passada não é garantia de retorno no futuro, mas mesmo assim é importante você conhecer o trabalho da gestão e o histórico de rentabilidade do fundo. Essa análise permite identificar como a carteira se comporta em períodos distintos de mercado. Um indicador amigo dos investidores de fundos imobiliários é o Dividend Yield. Ele apresenta a taxa de retorno que um fundo imobiliário proporciona com suas distribuições de rendimento. Assim, é possível comparar o histórico de fundos do mesmo tipo para saber qual tem o maior dividend yield. O cap rate, ou taxa de capitalização, também é um indicador importante que mostra qual a rentabilidade que o empreendimento gerou. Seu cálculo consiste em dividir o retorno obtido com o fundo imobiliário em um período pelo valor dos imóveis. Um imóvel que custou 20 milhões, mas que gera um retorno de 2 milhões de aluguel por ano, representa um cap rate de 10%. Em geral, quanto maior o cap rate, melhor é o investimento, mas lembre-se que essa não é a taxa que chegará aos cotistas. Ela só é mais um indicador a ser observado na hora de escolher um fundo de investimento imobiliário. Se você chegou até aqui, viu que os fundos de investimento imobiliário são uma maneira de investir em imóveis de maneira rápida, eficiente e com pouco dinheiro. Em poucos minutos é possível ficar dono de grandes empreendimentos imobiliários, como shopping centers, galpões e prédios. E se você quer ganhar aluguel sem ter um imóvel, basta comprar cotas de um fundo imobiliário pelo home broker da sua corretora, a mesma que você usa para comprar as suas ações. Com certeza, esse é um ativo que merece espaço em uma carteira de investimentos diversificada. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos, ok? Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.